A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E como eu costumo dizer, a certeza que eu tenho no meu coração é que essa terça-feira será de grande relevo espiritual para as nossas vidas. Não tenho dúvidas de que seremos profundamente impactados por Deus através das experiências, da história e do testemunho de vida do nosso convidado. Hoje temos a alegria e a satisfação de receber o pastor Lincoln de Oliveira, pastor setorial em Valo Velho, setor 71. Pastor Lincoln, que alegria te receber. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. André, a paz do Senhor, uma alegria minha estar aqui na rádio ADFM, 88.7, nesse canal do YouTube também da nossa rádio, nesse programa Confradesp em Revista, dos nossos pastores, pastor Wellington Júnior, nosso presidente, pastor José Wellington. Alegria minha estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da história de vida, do que Deus tem feito na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. É esse o nosso grande propósito, não é? Então é uma alegria estar aqui e espero estar à sua disposição, abaixar um pouco a tensão e dizer que estou aqui à sua disposição para bater esse papo junto contigo. Eu tenho certeza, pastor Lincoln, que nós vamos ser edificados por Deus através da sua história, do seu testemunho. E só para deixar o pastor mais confortável, o pastor acabou de dizer que está um pouco tenso, mas para o pastor ficar mais tranquilo, mais relaxado, eu vou pegar pesado, tá? Não vou economizar aqui nas perguntas. É brincadeira, pastor Lincoln. Nós queremos conhecer a sua história, né? Sabemos que o pastor vem de um lar cristão, é filho de um pastor muito considerado pelo nosso ministério, o pastor Euclides de Oliveira, um homem que deixou um rastro de um trabalho tão lindo, tão próspero, tão produtivo em nosso ministério. E como foi para o senhor, né, ser e continuar sendo, né, filho do pastor Euclides Oliveira? A história do meu pai, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Eu só posso agradecer a Deus. Algumas coisas na vida, André, nós... vou dar um passo atrás aqui, não é? Se tem algo que Deus nos agraciou, né, falando de humanidade, é o livre-arbítrio. Eu falo muito sobre isso, sobre nosso poder de escolha. Mas existem algumas coisas que Deus não nos permite escolher. Nós não escolhemos aonde nascer. Nós não escolhemos a nossa família. Isso é um presente de Deus, né? Uma dádiva de Deus. Sim. Eu fui agraciado por Deus, ser inserido na família a qual Ele me concedeu. Eu nasci num contexto cristão. Eu não consigo lembrar do meu pai sem ser pastor. Meu pai, desde quando eu me entendo por gente, sempre foi pastor. Sim. Então eu cresci nesse contexto. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, mas não por ser filho e neto de pastor que se me tornei um pastorzinho, né? Porque filho de crente não é crentinho, nem filho de pastor é pastorzinho. São escolhas e chamados de Deus. Mas eu cresci nesse contexto, vendo meu pai se dedicando à obra do Senhor, a minha mãe ajudando muito. E foi muito... foi uma escola, né? Diária para mim, a convivência com meu pai. E graças a Deus, hoje ele já com sua idade bem avançada, mas está bem de saúde, ainda desfruto dos conselhos dele, que é muito importante. Mas nasci nesse contexto aí,
e várias experiências, né? Várias coisas que hoje eu olho assim e falo assim, como valeu a pena estar ali junto com meu pai. Foi muito bom. Pastor Lincoln, houve alguma situação que te marcou ali ao lado do seu pai? O pastor mesmo na infância, mas talvez um gesto dele, uma atitude que marcou a sua vida, que o pastor leva essa experiência dentro do coração? Do pai, né? Sim. Falar do pai. Se eu tenho uma imagem do meu pai, pela manhã ele lendo Bíblia. Se eu tenho uma imagem do meu pai, Sim. é lendo a Bíblia. Meu pai foi um leitor da palavra de Deus, assim, muito... muito contumaz, né? Recentemente ele ficou alguns anos com dificuldade nas vistas, né? Sim. E ele chorava, né? Por não poder ler a Bíblia. Graças a Deus, Deus recuperou a visão dele, voltou a ler a Bíblia de novo. Mas eu vejo a imagem do meu pai lendo a Bíblia. Eu pego as Bíblias dele, Sim. anotação diária onde ele lê Bíblia. Então, esse é o meu pai. E tantos outros testemunhos de ministério, que aí já é um outro segmento. Mas o devocional do meu pai, eu sempre vi. Tanto é que eu sou apaixonado, falo muito sobre isso. Eu entendo que o cristão precisa do devocional diário, Sim. né? Porque eu cresci vendo meu pai lendo Bíblia e orando. Lendo Bíblia e orando. Eu lembro do meu pai, junto com as minhas irmãs, coisa de criança, né? Aquelas curiosidades de menino, de filho, né? E às vezes a gente ficava ouvindo as coisas atrás da porta. Eu via meu pai glorificando. Meu pai tá acordado? Ele tava dormindo e glorificando. Glória a Deus. Então, essa é a imagem que eu tenho do pai. Um homem que se relacionava muito, se relaciona, né? Sim. É muito com Deus. Isso me marcou muito a minha fé cristã, né? Pastor Lincoln, o senhor acabou de mencionar que a sua infância foi ali na igreja, sendo educado, ensinado nos preceitos da palavra de Deus, mas na sua adolescência, o pastor teve aquele esfriamento, né? Desanimou um pouco. O que aconteceu? Eu vou te dizer, eu marco. Volto a falar da minha infância, do meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito... da nossa geração, né? Dos anos 70, nasci em 74, nos anos 70. Uma criação muito, muito severa, né? É diferente do que a gente vê nos dias de hoje. E dentro da minha casa, meu pai nunca aceitou mentira. Sim. Se errasse, contasse a verdade, tinha clemência. E eu sou, no nosso contexto familiar, eu sou o filho do meio. Eu tenho uma irmã mais velha chamada Alessandra. Sim. Sou eu, né? E depois a caçula chamada Thelma. E mentir eu apanhava. E o apanhar era apanhar mesmo, não era castigo, palmatória, cinta de couro. Sim. Essas coisas da minha infância aquela educação raiz. Não, né? Eu sei o que é varinha de marmelo. Olha aí, ó. Eu sei o que é varinha de marmelo. Sim. E sobrevivi. E todos nós nos tornamos pessoas de bem. Mas tudo bem. Então não tinha mentira. Meu pai veio ser pastor aqui no setor em Taboão da Serra, em 1988. E em 89, eu chegando já um adolescente, eu já tinha minhas conduções, eu chegando com a minha motinha, eu vi um menino murchando o pneu de um carro. E eu nunca gostei disso. Eu cheguei naquele garoto e fui questionar o porquê ele estava murchando o pneu do carro, coisa de menino. Sim. E questionei ali e tal, né? Só que eu era o filho do pastor. Acabou o culto, o irmão viu o pneu murcho, o diácono falou assim, foi o seu filho. Me chamaram, falei, pai, não foi eu. Aí o diácono falou, foi que eu vi. Falei, não foi. Só que eu também não queria falar que era um menino. Meu pai muito severo, eu olhei pro meu pai e falei, pai, o senhor vai acreditar em mim? Ele chora até hoje por causa disso. Você vai acreditar em mim ou nele? Eu estou falando que não foi eu. Coloquei ele numa situação difícil, né? Era o diácono da igreja. Sim. E ele ficou com o diácono. Aí eu falei assim, então tá bom, nunca mais eu ponho o pé nessa igreja.
Saí da igreja e nunca mais voltei. E a Bíblia diz que quando o espírito sai do coração e deixa a casa limpa, o que acontece com o espírito maligno? Volta, e volta com tantos outros. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui dar trabalho. Aí eu fui viver o que é o grande arrependimento da minha vida. Eu sou pastor, você sabe disso, ali no setor de 71. Sim. E quem está congregando comigo hoje lá é o pastor Israel Elias de Mello. Pastor jubilado do nosso setor, um grande homem de Deus. 87 anos. O testemunho do pastor Elias é um dos testemunhos mais lindos que alguém pode contar. Ele diz o seguinte: eu sou crente desde o ventre da minha mãe e nunca saí dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. A minha mãe tem esse testemunho. A minha mãe nasceu num contexto cristão, minha mãe está com 74 anos hoje, e nunca se afastou do caminho do Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. E eu perdi essa oportunidade. Perdi essa oportunidade de ter essa vida dedicada ao Senhor, mas hoje eu também entendo os propósitos de Deus. Fui ao mundo, fui viver algumas coisas e depois voltei. Pastor, e quando você sai da igreja, você fica vulnerável às propostas, aos convites, há uma investida do inferno pesada, porque sabe que aquela pessoa ela está vulnerável. Sim. E quais foram os convites que vieram para o pastor nesse período? O que o diabo te ofereceu? O que aconteceu? Eu tive uma base cristã. Sim. Então, muitas das coisas que se ofereceram, ou foi oferecida a mim, eu tinha os meus princípios cristãos. Sim. Né? Mas outras coisas eram, e é até hoje, prazer da carne. E vamos falar aqui de forma aberta. Sim. O prazer da carne é bom. O problema é que o prazer da carne nos leva à morte espiritual. As consequências. Mas de primeiro eu falei assim, eu fui enganado, isso aqui é tudo muito bom. E não vou ficar citando coisas aqui, mas muitas coisas do prazer da carne, já fala, né? Prazer da carne é prazeroso. As Perfeitamente. A consequência lá na frente, depois que eu fui sentir, mas eu fiquei encantado. Fui namorar, fui conhecer tantas outras coisas, fui pros bailes, fui ver os amigos, entrei por esse caminho. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando um outro abismo. Um outro abismo. E eu fui me enveredando nesse caminho aí e paguei um preço difícil. Pois é, pastor. E assim, o senhor chegou a ter envolvimento com crime, chegou a se apresentar para o pastor essas propostas com drogas e tantas outras coisas ilícitas? Olha, a drogas eu tive um amigo que também era filho de crente. Interessante isso, o assunto vai puxando, né? Pois é. E ele chegou em mim uma vez e falou assim: Lincoln, vem cá que eu vou te apresentar um entorpecente. Sim. O básico, é o de entrada. Ele falou assim, ó, tá aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui vai te fazer mal. O problema não é te oferecerem. O problema é você aceitar. É isso aqui, ó. Eu te aconselho a nunca aceitar. Então eu andava com pessoas, mas eu não participava, não usava. Mas andar com pessoas que tá ali, eu estava inserido no contexto. Sim. Não usei, né? De princípio, mas andava com essa gente, com as minhas motos, com as minhas coisas, né? E festas. Mas esse meu amigo, que era um filho de crente também, foi um marco na minha vida, que ele apresentou e falou assim, olha, isso não é bom. E aí eu não entrei nesse mundo. Quando eu, voltando um pouco, falando da minha vida de trabalho, aos 12 anos, meu pai me proporcionou uma loja. Sim. 12 anos de idade. Era uma outra época, né? Podia trabalhar. Uma criança. Então, com 12 anos, ele foi trabalhar. Ele comprou a metade de uma loja, eu fui ser sócio. E aprendi a ir pro comércio. Sim. E já, quando eu já estava fora da igreja,
eu me entrei no ramo de comércio de peças novas e usadas. Sim. Já comecei a dizer muita coisa aqui, né? Sim. Então, aí eu conheci algumas coisas que, de formas ilícitas que também me causou muito mal. E o pastor se lembra quanto tempo o pastor ficou afastado da igreja? Olha, foi um período aí de uns 9 anos que eu fiquei fora da igreja. Foi nebuloso. E o senhor tem alguma lembrança do pastor Euclides, da irmã Alda, da aflição deles nesse período, nesse processo que o pastor estava enfrentando, a postura deles, o comportamento deles em saber que um filho estava distante dos caminhos do Senhor? Vamos lá, eu vou falar algo aqui, um autoelogio, né, que não faz bem, mas disso eu tenho convicção, porque foi assim que eu fui criado. Sim. Eu me afastei da igreja, e ele pode dizer isso, a minha mãe pode dizer isso, seria bom eles falarem, não eu. Sim. Mas eu não estou falando do cristão, estou falando do filho Lincoln. Sim. Eu entendo que eu nunca deixei de ser um bom filho. Sim. Então, o respeito que eu tinha pelo meu pai, a consideração que eu tinha por ele em ser um pastor de igreja, eu sempre o respeitei muito. Então, tudo que envolvia a igreja, eu respeitava. Eu respeitava a casa do meu pai. Eu fumei. Meu pai nunca me viu fumando. Ele sabia que eu fumava. Sim. Meu pai nunca me viu fumando. Eu apaguei cigarro na mão. Sim. Com a chegada do meu pai. Pelo respeito do filho para com o pai. E eu vou dizer, o marco, eu tenho isso numa lembrança muito nítida na minha mente. Eu cheguei em casa e minha mãe falou algo para mim. Eu não lembro qual foi o porquê. E eu falei para ela, mãe, eu quero te dar todos os prazeres da vida como filho. Sim. De paletó e gravata, se ela não vai me ver nem no dia do meu casamento. Minha mãe abaixou a cabeça, a expressão ficou triste e olhou pro meu pai e falou assim, Euclides, pro Lincoln não tem mais jeito. E meu pai chama minha mãe até hoje de filha. Sim. E meu pai falou assim, filha, se não tem mais jeito, vamos colocar ele na mão de Jesus. Glória a Deus. Não precisa dizer o que aconteceu. No melhor lugar do mundo. Não precisa dizer o que aconteceu. E quando meu pai usou essa expressão, já que não tem mais jeito, vamos entregar na mão de Cristo, né? Falando isso para minha mãe, você já sabe o que aconteceu. Foi o melhor lugar onde ele poderia me colocar. Com certeza. Na mão do nosso Criador. E aí foi a virada. Foi a virada. Eu percebo, né, olhando hoje para trás, que ali eu não voltei para a igreja naquele sentido, naqueles meses, mas algo foi mudando dentro de mim, dentro do meu ser, da minha alma, né? Começou a faltar paz de espírito. Eu estava no meio da multidão e me sentia só, estava no meio dos amigos, me sentia só, estava no rodeio, me sentia só. Aí eu fui vivendo essa falta de paz de espírito, e é onde a gente encontra, para completar essa lacuna que abre na alma do ser humano, em Cristo. O pastor começou a se sentir deslocado do mundo, das amizades, dos ambientes. Exatamente. Pastor Lincoln, e para um pai, para uma mãe que está acompanhando aqui o Confradesp em Revista, que está passando pela situação que seus pais passaram com o senhor, qual conselho o pastor daria? Porque às vezes o pai e a mãe, com o coração aflito, angustiado, às vezes fica insistindo, e o pastor testemunhou que teve um momento que o seu pai e sua mãe disseram, não, vamos colocar na mão de Deus, agora é com Deus, é Deus que vai tratar, é Deus que vai agir, é Deus que vai trabalhar. Qual a palavra de orientação o pastor dá para essa mãe, para esse pai que está agora com o coração angustiado porque o filho está fora da igreja? Vou falar para a mãe, para o pai e mais ainda, para o pai pastor. Perfeitamente. Para a mãe esposa de pastor. Sim. Ame o seu filho. Olhe para o filho como uma alma, porque existe uma queixa muito grande, ou existia, né? Do pastor que cuida do filho de tanta gente
e não cuida dos seus. É forte. O meu pai cuidou de mim. Como filho, como uma alma que precisava de cuidado. Ele foi meu pai e tinha um olhar de pastor. Meu pai nunca desistiu de mim. O carinho que meu pai tinha por mim era constrangedor. Vou contar um episódio. Claro. Que também marcou muito a minha vida. Eu aprendi a dirigir com 9 anos. Outra época, não era Uma crime, criança. não era crime, era Sim. outra época. Deixa eu contar o porquê. Depois eu não perco a linha de raciocínio. Ok. Meu pai era pastor de uma cidade chamada Quatá. Uma vez por mês, a primeira segunda-feira, com o Fradesp, correto? Sim. A nossa reunião tradicional, meu pai vinha para o Belém. Quatá é 540 quilômetros daqui, meu pai vinha de trem ou de ônibus. Na época, era uma outra época. E ele tinha que andar até a rodovia para pegar o ônibus. Eu era uma criança de 9 anos, ele me ensinou a dirigir, e eu dirigia para levar ele para a rodovia e voltava. Então eu aprendi a dirigir muito cedo. E como todo menino que aprende a dirigir muito cedo, muito eufórico, eu já era um garotão, já devia estar com meus 18, 17 anos, 18 para 19 anos, tinha habilitação. Aqui em São Paulo, meu pai sempre gostou muito de carro. Meu pai sempre gostou muito de carrão. Ele tinha umas D10, aquelas cabine dupla, né? A diesel. E eu saí cedo, peguei esse carro dele, e aqui numa avenida São Miguel, faltou o freio e eu capotei esse carro dele e saí capotando. E o carro ficou lá virado com as 4 rodas para cima. Um menino machucou, socorreu pro hospital e eu voltei para casa para avisar ele. Cheguei em casa com aquela cara de filho, né? Falei, pai, deu um problema ali, o carro quebrou. E não falei o que tinha acontecido. Minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, pai, não, mãe, eu acho que é a bateria. Ele chamou um vizinho e veio com outro carro. E o coração apertado, o pai vai brigar. Quando ele chega, que ele vê o carro com as 4 rodas para cima, todo estraçalhado, meu pai me emociona. Meu pai me abraça e fala assim, Deus, obrigado porque o meu filho está vivo. Glória a Deus. Ele nem olhou para o carro. Matéria. Ele me abraçou e falou assim, Deus te deu mais uma oportunidade. Você está vivo. Então, meu pai foi assim. Meu pai cuidou de mim como pai, como pastor, com amor. Muito rigoroso, meu pai é muito rigoroso, mas o amor era muito maior que o rigor dele. E o amor dele foi me constrangendo. Eu estava fora da igreja, mas eu amava a igreja. Eu estava Sim. fora da igreja, eu sempre amei o pastor Wellington. Sempre tive muito respeito. Eu não aceitava ver gracinhas, piadas com o nome de Cristo e com da igreja. E isso era porque eu via isso no meu pai. Então, não desistir do filho, mas com carinho, com amor. E uma coisa que eu tenho certeza que os meus pais sempre fizeram por mim, a minha mãe até hoje, a oração. A oração. Porque tem pai, pastor Lincoln, que às vezes é radical. O filho, às vezes está nas drogas, no crime, na prostituição, com tantas coisas ilícitas, com tantos pecados, e às vezes é radical. Então põe para fora de casa, não quer mais conversar, quer dar aquele castigo, aquela punição. Mas eu entendo, e agora ouvindo a sua história, que isso só piora a situação. É melhor abraçar. Sim. É melhor, às vezes, até trazer para perto, independente da situação, ter o filho do lado e dar um banho nele de amor, né? Sim. De cuidado, de atenção, porque, como o pastor mesmo testemunhou, foi o que te constrangeu. Sim. É que também, pastor André, é muito tênue, né, essa linha, né? Sim. Porque não pode ter confusão também. Qual que é a Claro. confusão aqui? Meu pai nunca apoiou os meus erros. Sim. Meu pai nunca passou a mão na minha cabeça por ter feito coisas que ele não concordava. Ele sempre foi muito rigoroso com os meus desvaneios, com os meus erros. Agora, ele também nunca esqueceu que eu era um filho. Ele nunca esqueceu também que enquanto a vida há esperança. Então, vou fazer aqui o que o irmão Dari está falando. Você, da DFM 88.7, está nos ouvindo nessa hora. Você aqui no
no canal do YouTube, no YouTube da TV AD Belém, né? Tenha sempre essa consciência. Eu preciso amar o meu filho. Eu corrijo o erro dele, eu não concordo com ele, mas eu preciso amar o meu filho. E amar o seu filho é saber que ele tem uma alma. É saber que ele tem uma alma, saber que você precisa cuidar dessa vida. E meu pai foi esse grande exemplo. Meu pai, as minhas irmãs nunca se afastaram da igreja. E o carinho deles para com elas também é extraordinário. Né? E eu me tornei um grande amigão do meu pai, amigo de ministério, companheiro, porque ele sempre me trouxe, ele nunca me colocou barreiras para estar próximo. Pelo contrário, ele sempre me aproximava dele. Sim. E eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por isso mesmo. E pastor Lincoln, agora vamos para o grande momento, né? O momento em que o filho pródigo, ele caiu em si. Como que foi esse contexto em que o pastor viu que não compensava mais ficar se alimentando das bolotas do pecado, as bolotas dos porcos, e o pastor decidiu retornar para o lugar que o pastor nunca deveria ter saído? Volto a dizer, no dia 12 de janeiro de 2001, tomei essa decisão. Fechei uma loja. Sim. Fechei uma loja. E é um outro testemunho, uma outra oportunidade. Falei aqui, eu não quero mais nada daqui. E o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou de mim. Glória a Deus. Aí logo em seguida, eu sempre fui do comércio, né? Eu sempre trabalhei, sempre fui empreendedor, né? Sim. E agora fechei, vou fazer o quê? Né? Deus abriu a porta de um trabalho para mim excepcional. Do nada, eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores do município de Arujá, ser chefe de gabinete da presidência, e isso, tudo para colocar minha vida em ordem. Claro. E Deus foi provendo, e daí em diante nunca mais deixei o Senhor. Aí foi muito rápido, né? Eu tô falando para você de janeiro de 2001. Sim. Junho de 2001, eu estava dirigindo minha segunda igreja. 5 meses de crente. Né? De ter se reconciliado. Me reconciliado. Mas, pastor, antes do senhor contar essa experiência, né? De 5 meses já está dirigindo uma igreja. A segunda igreja. A segunda. Porque a primeira foi antes. Mas como que foi esse momento da reconciliação? Foi um culto doméstico? Foi na igreja? Foi alguém que, evangelizando na rua ali, o pastor se reconciliou com Cristo? Olha, eu lembro do dia do culto. Foi um culto em Santa Isabel. Né? Eu estava no fundo da igreja. Foi uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração. E eu saí dali convicto. Nesse dia eu chorei. Nesse dia eu ouvi algo especial de Deus para com a minha vida. E promessas eu tinha já desde criança, né? Sim. Deus falando quando era ainda muito criança, quando era muito adolescente. E aquilo ali foi uma decisão, né? Foi uma decisão mesmo de me entregar a Cristo. Sim. Foi uma decisão. Uma decisão. Muito bem, meus irmãos, você que está chegando agora, acabou de sintonizar no canal da Confradesp no YouTube, ou até mesmo na sua rádio, na ADFM 88.7, que alegria ter a sua audiência, seja muito bem-vindo. Estamos em um bate-papo muito espiritual com o pastor Lincoln de Oliveira. Eu já me emocionei aqui, eu tenho certeza que você será tocado pelo céu nesta manhã. Pastor Lincoln, como o senhor mesmo mencionou, ao se reconciliar com Cristo, passados 5 meses, o pastor já estava dirigindo uma congregação. Correto. Conte para nós como isso aconteceu tão rápido, tão de repente. Ser filho de pastor, você cresce nesse contexto. Eu disse aqui no início que a minha primeira imagem do meu pai
era ele pastor. Sim. E cheguei ajudando, eu me entreguei. Quando eu voltei fazendo de tudo. E o pai chegou nessa congregação chamada Jordanópolis. Era um salão, na época se pagava um aluguel de R$500 e o valor da entrada da congregação era 10%, Sim. R$50. E tinha 3, 4, 5 pessoas ali naquela igreja e o pastor falou assim, olha, eu vou fechar e vou remanejar esses irmãos para vir congregar por causa da despesa. Aí ele falou assim, você não fica aqui até a gente arrumar os trâmites dos irmãos ir para lá? Eu fui e no primeiro mês eu já fui empolgado, trabalhando, já estava em atividade. Eu cheguei no pastor e falei assim, ó, pastor, esse mês a sede não precisa pagar o aluguel, por lá já pagou. Ele falou, então não tem por que remanejar os irmãos. E eu fui ficando e Deus foi honrando, as coisas foram acontecendo, fazendo evangelismo, as pessoas chegando na congregação, e ali eu dirigi minha segunda congregação no meu retorno. Nesse período, o pastor já estava casado ou ainda solteiro? Não, solteiro. E foi trabalhando naquele primeiro amor, naquela sim. vontade de fazer a obra, e Deus foi prosperando. Foi prosperando. Hoje, se você, pastor Luiz Wagner, perguntar da congregação do Jordanópolis, é uma propriedade linda, uma igreja bonita, e por 5 dias não fecha a congregação. Tudo é providência de Deus, né? E ali, pastor, nesse momento que o senhor está dirigindo essa congregação que estava prestes a fechar, mas agora Deus prosperando, a igreja tendo relatório, conseguindo se manter, Jesus salvando vidas, operando maravilhas, o pastor percebeu nessa hora que tinha essa chamada do céu? Se eu falar para você, pastor André, do momento da chamada, eu não vou saber te dizer. Foi orgânico, foi acontecendo. Eu posso dizer algumas coisas que... Exemplo, a congregação melhorou. Sim. A congregação chegou pessoas. E eu acabei de dizer que tinha 5 meses. Sim. Ministerialmente eu não era cooperador. Eu já era cooperador porque eu estava cooperando, estava fazendo mais, eu não tinha credencial. Qual que era a tendência? Hoje eu entendo isso. Qual que era a tendência? A igreja estruturou, as pessoas estão ali, precisa ter o culto de ceia. O que o pastor fez comigo? Tirou. Veio um pastor, um presbítero ali para aquele lugar. Sim. E isso, a gente entende o trabalhar de Deus, eu gosto de dizer, olhando sempre pelo retrovisor. Você não entende o trabalhar de Deus olhando pelo para-brisa. Senão, né? Sim. É só quando passa. Quando você está vivendo, muitas vezes existe as suas interrogações. O pastor me tirou dali e foi para outra congregação. Melhorava, me tirava e ia para outra congregação. Isso, num determinado momento da minha vida, gerou uma frustração. Porque eu ia para uma congregação, abrindo o coração aqui como homem, né? Claro, todos nós somos. Com certeza. Começou a gerar uma frustração. Eu vou lá, eu trabalho, eu faço. Quando as coisas estão na minha mente, né? Quando está começando a acontecer, o pastor me tira, coloca outro, né? E assim foi o meu ministério. Foi começando assim. Tava ruim, tava fechando. Manda o Lincoln. Não tem ninguém para ir? Manda o Lincoln. Já era uma preparação. E isso foi acontecendo. E nisso, em Arujá, eu dirigi várias igrejas. Depois o meu pai foi transferido para Ferraz. Eu nunca fui auxiliar do meu pai, né? Eu ajudava muito, mas nunca tinha sido auxiliar dele. E já em Ferraz eu já fui dirigir algumas congregações. E nos últimos anos foi quando eu passei a ser o auxiliar dele como co-pastor. Já era um projeto de Deus. Pastor Lincoln, o senhor falou uma situação muito interessante. E é muito comum a gente ver no nosso ministério e pelos corredores, às vezes, ouvir alguns desabafos. Porque, por exemplo, às vezes o pastor ele é direcionado
a uma congregação, aí lá ele entra em uma reforma, em uma construção, às vezes a igreja espiritualmente não está muito bem, mas através das ministrações, da oração, a igreja, né, começa a sentir aquele fervor espiritual, receber aquele avivamento, e depois da reforma, da construção, depois da igreja estar crescendo, estar saudável espiritualmente falando, ele é convidado a ir a uma outra congregação. É natural isso na vida do obreiro, pastor? Precisamos entender que é natural, Sim. né? Precisamos entender. E por via de regra, isso acontece no princípio, no nosso chamado, para entender isso. Sim. A igreja não é empresa, a igreja não é minha, a igreja não é da família, a igreja é do Senhor. Perfeitamente. E cada um tem o seu chamado, né? E muitas das vezes, volto a dizer, abrindo meu coração de humano, é que isso é de humano mesmo. Sim. A gente tem sentimento de posse, isso é natural. Mas Cristo, o Espírito Santo, está sempre nos lembrando, nós não vivemos o natural, vivemos o sobrenatural. E o sobrenatural diz, você faz, mas não é seu. Você faz, mas não é para você. A igreja é isso. Então, e tem pessoas que têm um determinado chamado de plantar igrejas. Você vai lá, coloca, faz, a igreja cresce. Se você deixar ele ali, ele mesmo começa a desfazer aquilo que Deus usou ele para fazer. Sim. E qual que é o próximo chamado dele? Eu lembro muito da história do meu avô, né? Desbravador em Marília. Estou contando a história agora para você de 1955, 1956. O pastor colocava ele na fazenda, era ele, a minha avó, minha mãe, meu tio, que eram só os dois na época, e ele usava a expressão, meu filho, eu pregava, sua mãe cantava, e seu tio tocava e Jesus salvava. Glória a Deus. Passava um tempo, aquela fazenda estava reunindo 100, 150 pessoas e plantava uma igreja. O que o pastor fazia com meu avô? Tirava dali e colocava num outro lugar, só com 2, 3 pessoas, e meu avô sempre foi feliz porque era o chamado dele. Glória a Deus. Então, entender o seu chamado é importante. Tem pessoas que se você colocar para abrir um trabalho, não vai funcionar. Vai ficar ele ali sofrendo. Você coloca ele para pastorear 100, 200 pessoas, aquilo ali flui, porque o chamado dele é aquele pastoreio. Glória a Deus. Então, estamos no programa hoje com o Fradesp, né, falando para ministros, entender o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente vai ter nosso ministério sem frustrações, né? Sem frustrações, isso é importante. Pastor Lincoln, e agora conta para nós como que foi o seu encontro com a irmã Palmira. Uau! Chegou um momento importante, né, na vida do obreiro, quando ele encontra a sua Rebeca, né, a sua preparada. Em que contexto ocorreu esse encontro? Você fez uma pergunta e eu vou responder uma outra e chego na sua. Claro, fica à vontade. Me tornei um pastor de igreja solteiro, né? Então, foi uma experiência muito diferente. E eu ouvia os meus colegas pastores falando, né, de problema, e eu não tinha problema. Mas só uma pergunta, pastor. Depois dessa igreja que o senhor dirigiu, o pastor dirigiu outra solteiro? Sim. Porque eu pensei que o próximo passo já tinha sido casamento. Não. Dirigiu outra. Eu dirigi aproximadamente, antes do primeiro setor, eu dirigi 11 igrejas. Sim. Né? Dessas 11 igrejas, eu dirigi 9 igrejas solteiras. 9 igrejas solteiras. E o senhor foi consagrado a pastor solteiro? Solteiro. Agora eu preciso perguntar, pastor Lincoln. O senhor consagraria um solteiro? Porque eu já ouvi alguns pastores, né? E eu respeito a opinião, o entendimento de todos. Mas eu já ouvi pastores dizerem de forma assim contundente que não consagra em hipótese alguma um obreiro solteiro. Ele pode pregar, ele pode ter dons espirituais, pode ser um bom crente, um bom servo na igreja, mas em hipótese alguma ele consagra. O pastor tem esse mesmo entendimento? Olha aqui, eu vou responder uma coisa que eu gosto de falar para os jovens lá da igreja, quando eles perguntam sobre o meu entendimento, sobre o meu pensamento.
a gente tem que olhar para a Bíblia. Claro. Nós temos que olhar para o nosso ministério. Não é uma regra. Não é uma regra. Mas eu entendo que não pode ser taxativo. Sim. Tá? Eu ainda não sou, espero um dia ser, referência para os jovens. Talvez ele já esteve sentado aqui ou não. Mas vamos falar do pastor Leles. Pastor solteiro no nosso ministério por muitos anos. Nosso líder. Olha o fruto que o pastor Leles gerou para o nosso ministério. Perfeitamente. Quem levou o pastor Leles para o ministério? Nosso pastor presidente. Sim. Porque o pastor presidente, inspirado por Deus, enxergou na figura, com todo respeito aqui para o jovem Leles, né, que hoje é o nosso pastor, mas olhando com o olhar naquela época, não olhou se ele era casado ou solteiro, olhou que Deus tinha um chamado na vida dele. Glória a Deus. E assim o pastor o fez. Agora a responsabilidade é muito grande do pastor que o consagra um solteiro, né? Então eu penso que não é uma regra, né? Não pode ser uma regra, mas também não pode ser taxativo. Sim. Porque Deus, ele chama quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Com certeza. Né? Existem casos específicos. Sim. Eu ia falar para você de uma dificuldade que eu tinha, que eu não percebia, de dirigir igreja solteiro. Né? A pergunta da irmã Palmira, porque eu dirigi 9 igrejas e eu não tinha muito problema. E eu vi os meus colegas falando, eu casei. Casei e fui dirigir uma primeira congregação. Eu fui dirigir a primeira congregação casado, uma igreja chamada Camel, no setor 27, Sim. em Ferraz de Vasconcelos. Ali foi a minha primeira igreja que eu dirigi casado. Comecei a ter problema. E aonde? Aí eu comecei a viver realmente o pastoreio. Sim. Porque pastor é o que resolve os problemas, que vê dificuldade, que o problema chega, ele resolve. E o problema chega através de quem? Da esposa. A irmã do círculo de oração não vem abrir o coração para mim. Ela abre o coração para a irmã Palmira. Que detalhe interessante, hein, pastor? Se ela tem uma dificuldade com o esposo, Sim. ela não vem contar para o pastor. Ela vai contar para a esposa do pastor. E foi aí aonde que eu vi a grande esposa que Deus me deu. Glória. A irmã Palmira. E como eu conheci ela? Aí vai para os jovens. Cadê os jovens aqui? Que tá aqui no canal do YouTube, né? Nossa audiência é forte, a juventude acompanha. Os jovens estão no canal do YouTube TV AD Belém, não é isso? Sim. Eu já estava no ministério, solteiro, e eu tinha uma preocupação agora. Casar com uma pessoa que fosse agregar no ministério que Deus tinha me dado. E eu entendo, pastor, que a responsabilidade, ela era maior no seu caso. Porque o pastor já dirigia uma congregação, já era consagrado pelo ministério. O pastor não poderia, eu vou tentar com uma, vou namorar com a outra, vou ver... Tinha que dar o tiro certo. Sim. Porque não cairia bem para sua imagem como pastor, tá namorando, mas terminou aqui o namoro, agora tá namorando com uma outra irmã, tá noivo, mas terminou. Então tinha que ser a escolha certeira. Não é regra, né? Volto a dizer, nada na vida é regra, né, André? Sim. Me permite, André? Claro, meu nome, pastor André? Doutor André, né? Não, André mesmo já tá bom. Eu era um pastor. E o pastor do setor na época, ele falou assim, aqui no setor você não namora. Restringiu. Não pegava bem? Andando com um carrinho com a namorada? Então, quando eu conheci a irmã Palmira, já digo como eu conheci, eu namorei 1 ano, 1 mês e 1 dia, e o pastor Wellington Júnior fez o nosso casamento. Namorei. Pedi a irmã Palmira em namoro. Sim. Pedi a irmã Palmira em namoro no dia 25. Espero que a irmã Palmira esteja ouvindo esse programa, para ela saber que eu guardo as datas. Eu comecei a namorar com ela, pedi ela em namoro no dia 25 de setembro Sim. de 2007.
Sim. No dia 26 de outubro de 2008, o pastor Wellington Júnior nos declarou marido e mulher. Um ano, um mês, um dia. E um dia. Acabou o problema. Aonde eu fui conhecer a irmã Palmeira? Na igreja. Com todo respeito, não fui nas redes sociais. Pode acontecer. Eu não fui na festinha do casamento. Eu comecei a olhar dentro da igreja uma jovem que trabalhava. Lembra que eu falei que algumas coisas aconteciam na minha vida que eu me sentia desprestigiado pelo meu pastor, porque não tem ninguém que coloca eu? Aí faltou um coordenador de jovens para o setor. Era para ser um pastor, esse pastor na hora não quis, por N motivo. O coordenador, que é o pastor Severino, estava saindo para assumir uma congregação. O pastor olhou para mim e falou assim: meu filho, você assume a coordenação? Nunca teve no meu coração ser coordenador de jovens. Sim. Mas pro ministério a gente não deve falar não, né? Exatamente. Amém, pastor. Se é a sua vontade. Assumi a coordenação e fui ser coordenador de jovens do setor 20 Arujá. E o coordenador de jovens, ele tem uma obrigação aqui no Belém até hoje, todo segundo domingo. Hoje é no terceiro. Mas era no segundo domingo. Mas por muitos anos foi o segundo domingo. Segundo domingo. E eu vim aqui na nossa reunião e tinha uma jovem. Era muito masculina essa reunião na época. Isso. Mas tinha 2 irmãs, no máximo 3. E uma das jovens ali recebendo as mensalidades. E eu olhei para aquela jovem, olhei, paguei uma mensalidade, paguei 2, paguei 3, né? Não atrasou nenhuma mensalidade. Não, você não sabe o que eu fazia. Eu pagava picado. Tentando falar com ela, eu não sei, não lembro os valores, né? Eu vou picar aqui R$50. Sim. Então chegava no começo da reunião, eu dava 20. Aí no meio da reunião, eu falava assim: olha, mais 20 aqui para inteirar lá, né? Aí no final da reunião, eu falava: eu vi que ficou faltando 10 para tentar conversar com a irmã e ela não dava, ela recebia e tal, e eu tentando conversar com ela, mas devagarzinho foi indo, fui olhando, aí, e eu ali olhando para a irmã Palmeira. Passou um tempo, teve o nosso final de ano, me ajuda? A confraternização. Confraternização. Sim. Eu fui nessa confraternização, solteiro. Sim. Ela também ajudando, o irmão Joel, acho que está na mocidade até hoje. Joelzinho, um grande amigo. Ela ajudava muito o irmão Joel. Sim. Né? Que o irmão Joel, que era o secretário, e ela auxiliava o irmão Joel. Aí ela andando e eu olhando, peguei o contato. Aí ela tirou as fotos, né? Assiste aí, irmã Palmeira, no canal do YouTube, a TV AD Belém. Ela tirando as fotos. Aí o que eu faço? Eu falo assim: olha, me passa o seu contato para você me mandar as fotos. Ou vice-versa, não sei. E nisso eu peguei o contato dela. Então o senhor já teve ali uma estratégia para conseguir o contato. Você vai lembrar do que eu vou falar, não existe mais. Os nossos jovens não vão saber disso. Aí teve o tal do MSN. MSN, sim. Foi na mesma época do Orkut. Aí foi aí que a gente começou. Aí casei. Olha aí. Casei. Aí conversa vai, conversa vem e casaram. Casei. E é uma ajudadora, né? Uma ajudadora mesmo. Respeito quem falou o contrário, né? Minha mulher tem 50% do meu ministério, tem gente que dá até 70% do ministério para a esposa. O ministério é 100% meu. Sim. Deus olhou dos céus e não dividiu nada aqui, deu tudo para mim e me chamou uma esposa que ela dedica a vida dela 100% ao ministério que Deus me deu. E claro que ela também tem um ministério dela, também trabalha, mas ela se dedica 100% da vida dela ao ministério ao qual Deus nos chamou. E aproveitando, pastor Lincoln, que a gente comentou aqui da irmã Palmira, não posso deixar de louvar a Deus pela vida da sua esposa. E esses dias lá em casa, minha esposa ela participa dos trabalhos da UFADEB. E aí ela comentou comigo que sempre que precisa ela aciona ali a irmã Palmira para tirar alguma dúvida, para buscar algum esclarecimento, e ela sempre muito prestativa, muito gentil. Eu falei: a irmã Palmira é esposa de um grande amigo, do pastor Lincoln, então receba aí o nosso abraço, viu, irmã Palmira? Deus abençoe poderosamente a sua vida. E pastor Lincoln, agora eu quero falar um pouco sobre a sua vida profissional.
né? Já falamos aí um pouco da sua história. Daqui a pouco a gente volta pro ministério. Sim. Mas o pastor é um grande profissional, é um advogado que atua na área e que tem especialização no direito criminal. Correto. E o pastor atua nesta área. Eu queria saber, pastor, se atuar no direito criminal tem espaço para um crente e principalmente para um pastor? Sim. Agora, né, quero falar aqui com legitimidade, não é? Você vai me entender, né? Você vai me entender. Sim. Você também é um profissional do direito. E quando nós estamos na academia, eu tive um grande professor, jurista, que ele dizia o seguinte: você não pode discutir direito quem não é do direito. Claro. E essa é uma dificuldade da sociedade, entender o direito porque não estuda o direito. E a mídia, ela né, traz umas notícias muito carregadas. E eu não defendo o crime, eu defendo o direito de pessoas. Sim. Né? A pessoa ali, ela cometeu um ilícito, ela cometeu um crime, mas ela tem os direitos dela. E eu defendo esses direitos. Sim. Né? Então, sou apaixonado pelo direito penal, pelo processo penal. Fiz a minha pós na Mackenzie, uma grande instituição, e sou apaixonado pelo direito penal. E ali também encontrei uma oportunidade de ser um diferencial. Não quero falar... não quero e termino falando, né? Então é contraditório. Quero falar pouco sobre isso, não achei as palavras corretas, mas como pastor, e você estava falando da irmã Palmira, e a gente precisa pôr um lema na nossa vida, né? Não é só pastor, o cristão. Nós somos servos. E no contexto da palavra, o servo faz o quê? Serve. Sim. O servo que não serve para nada. São servos. E o servo é para servir. O cristão precisa servir. E no direito, na área criminal, tem um lugar melhor para servir? Sabe o que eu fui fazer, André? A minha inscrição é em Arujá. Sim. A minha ordem. Eu me inscrevi na defensoria. A OAB, né? Então, eu presto serviço para a defensoria. Aí chegou os casos, eu vou ter contato com aqueles que precisam do serviço da defensoria. Aí sabe quem são? Lucas, Mateus, Daniel, Samuel, André. Por que eles têm esses nomes? Aí você vai o artigo 155, 157, algumas outras coisas, né? O 33, né? Mas por que ele é Lucas? Por que o nome dele é André? Por que o nome dele é Mateus? Por que o nome dele é Samuel? Por que o nome dele... Tem alguma coisa em comum aí. Aí eu começo a conversar. Ele tá lá preso, aí é filho da irmã do círculo de oração, é filho de um ministro. Sim. Aí eu entro com a parte técnica do direito, faço a defesa dele, preparo, cada um tem seu caso específico, e no momento oportuno eu trago à memória dele quem ele era, quem é a mãe dele, se é aquele projeto de Deus para a vida dele, e quantas das vezes eu vou conversar com eles e as lágrimas descem. Eu acredito. E eu espero que eu possa ser um diferencial não só na área do direito dessas pessoas, mas que um dia eles possam falar assim, olha, um dia um advogado cuidando do meu caso falou comigo assim, 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 e eu me dei conta, e eu caí em si do Deus dos meus pais. Glória a Deus. Então, o direito também é um sacerdócio, você sabe disso. Sim. Eu ajuntei os dois sacerdócios, né? Então, sempre quando eu tenho oportunidade que eu vejo esse caminho, eu faço as minhas defesas, eu preparo uma bela de uma defesa, cuido do direito dele,
mas também cuido quando eu tenho uma oportunidade da alma daquela vida que está ali naquele lugar tão sombrio que muitas das vezes muitas das vezes não, né? Sim. É esquecido pela sociedade. Então o pastor entende que não milita nessa área por um acaso, mas por um propósito de Deus. Não, de forma nenhuma. E vidas estão sendo tocadas pelo Evangelho. Tenho certeza disso. Porque além do serviço profissional, há um serviço também espiritual envolvido. Sim. Glórias a Deus. Pastor Lincoln, como foi edificante te ouvir, né? O papo tá muito gostoso, tá fluindo, mas infelizmente as horas já são avançadas, nós vamos ter que encaminhar para o encerramento do nosso programa. E eu já quero fazer um pedido aqui para a produção, a gente ter a parte 2 desse bate-papo, porque a conversa vai fluindo e tinha tantas outras perguntas para eu fazer para o pastor, mas teremos outras oportunidades, eu tenho certeza disso. E eu gostaria, pastor, que para a gente encerrar aqui o Confradesp em Revista, o pastor deixasse uma palavra de esperança, aquilo que Deus colocar em seu coração, para os irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp ou estão nos ouvindo pela rádio ADFM, eu tenho certeza que é uma resposta de Deus para muitas vidas através dos seus lábios nessa manhã. Amém. Bom, André, primeiro posso fazer meus agradecimentos, né? Senão eu deixo aqui Se o pastor preferir no final... o agradecimento? Então vamos lá. Eu vou falar aqui a respeito dos meus irmãos. A Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer seja para que o nome dele seja glorificado. Sim. Quer comamos, quer fazemos alguma coisa, é que o nome do Senhor seja glorificado. E se cada um de nós que decidimos, isso para mim é muito importante, cristianismo é decisão. Existe um chamado, existe um propósito de Deus, existe a vontade específica de Deus, a vontade soberana, mas tudo isso só depois da decisão humana. Sim. Decisão humana. Quer seja pela dor, quer não seja pela dor, mas houve uma decisão. Sim. E quando você decide servir ao Senhor, tem que ser completo. Não Sim. podemos mais viver esse cristianismo raso. Não existe... eu ouvi muito falar sobre isso na minha infância. A minha vida particular. Né? Cristianismo, mas a minha vida particular. A minha vida... Não tem. O cristão é um modo de vida. Lá na UAB, lá no escritório, na defensoria, eu sou um cristão. Na faculdade você é um cristão, na sua escola você é um cristão, no seu trabalho você é um cristão, dentro da sua casa você é um cristão, na festinha de família você é um cristão. Então tudo que nós devemos fazer, a pergunta é, o nome do Senhor está sendo glorificado? Eu acho que se nós amanhecermos o dia com essa pergunta na mente, muitas das nossas decisões, muitas das suas decisões durante o dia será diferente. Viver um cristianismo na sua plenitude. Glória a Deus. Respeito, tem aqui vários livros, respeito e admiro mesmo, admiro porque gosto da academia, mas a academia é linda, né? Sim. Mas eu respeito muito os nossos irmãos teólogos, respeito os estudiosos de tantas coisas. Mas eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Mas viver o cristianismo puro e simples na sua totalidade. Na sua totalidade. E é o que falta. É o que falta para a nação evangélica. E aqui eu abro aqui para você que nos ouve de outra denominação, não é só Assembleia de Deus. Não vou ficar citando o nome de igrejas aqui que não faz sentido. Estou falando dos evangélicos. Sim. Dos cristãos evangélicos. Viver um cristianismo puro e simples, na totalidade. Sim. A sua vida, onde quer que você esteja, o nome do Senhor está sendo glorificado? Não está. Então tem uma coisa errada. Não adianta
Não adianta achar que é só no momento de culto que o nome do Senhor será glorificado. Pelo contrário, é ali que você glorifica o nome do Senhor. Ali é um momento de adoração. Mas o nome do Senhor ser glorificado, eu disse para você aqui do meu velho pai, ele dormindo glorificando ao Senhor. Sim. Então, que nós como cristãos que somos, possamos fazer essa diferença. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado através das nossas vidas. Amém. Que verdadeiramente possa acontecer na minha vida. As pessoas falam assim, ele é parecido com Cristo. Sim. O que é ser parecido com Cristo? Não tem nada a ver com a fisionomia. Não tem nada a ver com a aparência. É com o nosso caráter, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser. Então, meu irmão, tudo que você for fazer, que o nome do Senhor seja glorificado. Até mesmo quando você estiver irado. Sim. Pois é, pastor Lincoln, depois dessa palavra tão espiritual, o pastor pode nos abençoar com uma oração? Posso sim. Quero agradecer antes da oração a você, Amém. o André, que é evangelista, né, do nosso ministério, né? Pastor André. A vida, ela não é feita com as nossas respostas. A vida se desenvolve com as perguntas. E quero agradecer aqui pelas suas perguntas. Amém. Né? As perguntas que você me fez me deixou muito à vontade. Então, quero agradecer a você pela sua vida, pelas perguntas, por me conduzir, não é? Aqui nesse momento ímpar. Muito feliz em estar aqui. Agradecer ao irmão Dário, agradecer ao irmão Márcio, né? Todos aqui. Por que não também agradecer toda a equipe aqui da rádio, que eu sei que é uma estrutura, né? Eu disse aqui recentemente, e volto a dizer mais uma vez, eu fico muito feliz porque eu estou vivendo o sonho do meu pastor presidente. Glória a Deus. Eu era criança e o pastor sonhava com uma rádio da nossa igreja. E eu estou aqui desfrutando de algo que Deus colocou no coração do nosso pastor e se concretizou. Então, agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, nosso pastor Wellington Júnior, que também é meu presidente, pois ele é o presidente da Magna CGADB, não é? Pastor do nosso ministério, vice-presidente da nossa igreja. Agradecer a todos vocês, dizer que é muito bom saber que a nossa igreja também tem usado essa ferramenta para alcançar vidas através do rádio, através do canal YouTube e tantas outras mídias. Então que Deus continue abençoando vocês, o nosso pastor, para cada vez mais alcançar mais pessoas, porque é esse o nosso propósito, falar e anunciar as boas novas. Glória Fica aqui então o meu agradecimento a todos vocês. Deus abençoe e me coloco à disposição. Estou lá no setor 71, até segunda ordem, e à disposição de vocês. Amém. Amém? E agora agradecer, orar? Fazer aquela oração Aleluia. pentecostal. Pentecostal. A oração assembleiana. Então vamos lá. Ó Deus e Pai, te agradeço por essa oportunidade, que passamos esse momento, Senhor, aqui falando, Senhor, das bênçãos, do que o Senhor tem feito, o que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Mas também quero orar, Senhor, por esses nossos irmãos que estão, Senhor, através da onda do rádio, através do canal do YouTube, Senhor, nos assistindo, nos ouvindo. Que a Tua mão alcance, Senhor, que esse testemunho que foi falado aqui, Senhor, seja para que eles também sejam edificados, meu Deus, e entender que há um Deus nos altos céus que cuida de tudo, ó Pai, que quando temos as nossas decisões em Te servir, o Senhor tem nos abençoado. Senhor da glória, continua abençoando os nossos pastores, o nosso pastor presidente, o nosso pastor vice-presidente, a toda a diretoria da nossa igreja, Senhor, os nossos irmãos aqui nesse canal de comunicação. Mas olha, Senhor, para cada vida, Senhor, que tem sido alcançada através desse rádio, Pai. Ser conosco, meu Deus, que o Seu nome seja glorificado, meu Deus. Que vida, Senhor, seja alcançada através desse canal, Senhor, e das nossas vidas, Pai. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Lincoln, muito abraço. obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas permanecem abertas. Quando desejar, vem aqui bater um papo conosco. Amém.
e a todos os irmãos que estiveram nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, nos ouvindo na rádio ADFM 88.7, obrigado pela sua audiência. E o desejo do meu coração é que essa terça-feira seja marcada na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, como uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações. Terça-feira que vem estaremos novamente aqui com mais um convidado especial. Deus abençoe!